Olá, trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, mais uma vez estamos aqui no nosso Conversa na Margem Esquerda e hoje nós vamos falar da segunda parte daquele novo tipo de desenvolvimento. Nós não vamos também falar muito sobre isso, né, porque é algo ainda que está, vamos dizer, a gente tem que pensar, né, está em gestação ainda, né, porque é algo que realmente demora um pouco, né? Por quê? Porque, como a gente falou no primeiro programa, né? É algo que precisa mudar a cultura, né? E também, além de uma mudança cultural da população, né? Em termos também da questão da propriedade capitalista, né? Da questão da própria distribuição de renda, né, e tal, e que precisam ser adotadas medidas bastante sérias, né, não só em nível nacional, mas também internacional, né, e que então fica difícil, né, a gente pensar quando que isso poderia acontecer, né, porque uma mudança cultural ela demora muito tempo, né, e tal, porque sem dúvida nenhuma essa mudança cultural teria que vir, né, junto com uma mudança governamental, né? Então, hoje, né, no nível que nós estamos de pobreza, de miséria, de problemas sociais, né, de problemas de saúde, né, de infraestrutura e tudo mais, é muito difícil, né, a gente ficar planejando um novo tipo de desenvolvimento, mas nós temos que ter isso como um parâmetro, né? Por quê? Porque senão, se a gente continuar nesse tipo de desenvolvimento que nós temos hoje, sem dúvida nenhuma, né, vai acontecer uma catástrofe, né, no mundo, né? Então a gente precisa efetivamente mudar. Então, quer dizer, o que a gente pensa, né, em termos, né, da mudança em nível nacional? Então a mudança em nível nacional seria efetivamente um governo, né, mais nacionalista, mais de esquerda, um governo que controlasse também esse fluxo de capitais, né, o que é extremamente complicado, né, hoje em dia, porque hoje está indo para um processo de globalização da economia, né, e hoje nós temos uma facilidade muito grande para os capitais, né, virem, entrarem e saírem, né, dos países, né. Então seria uma coisa bem complexa que teria que se fazer em termos de vários governantes do mundo, valorizarem, né, a ONU, uma coisa que realmente não está acontecendo hoje em dia, né? Hoje em dia nós estamos tendo uma ideia de demonizar um pouco, né, a Organização das Nações Unidas e tudo mais, né? E isso teria que mudar também, né? Então são coisas bastante complexas que, primeiramente, nós teríamos que mudar alguns governos, né? Os principais governos. Que se a gente pensar, né, os G20, né, apesar de serem apenas 20 países do mundo, né, eles representam 80% do comércio, né, e das atividades financeiras mundiais, né, ou mundial. Então, não seria algo tão complexo assim, né? Então, se a gente conseguisse fazer com que houvesse, né, uma mudança, pelo menos no G20, né, então isso já poderia dar um norte para, né, esse controle aí de capitais, né? Você tentar fazer com que haja grandes impostos sobre esse fluxo, né, de capital volátil, né, que vem e vai para todo quanto é lugar. Outra coisa, né, um combate muito grande aos paraísos fiscais, né? Porque esses paraísos fiscais eles fazem, né, com que fluxo de capitais se dirijam até lá, né? E que também nós temos um outro problema, né? São capitais que muitas vezes são dinheiro sujo, né? Dinheiro do mercado paralelo de armas, né? Do mercado, né, também do tráfico de drogas, né, do tráfico de armas e tudo mais. Então, teria que haver uma legislação também para impedir que houvesse, né, esses paraísos fiscais, né? Esses paraísos fiscais existem no mundo inteiro, né? Existe lá no Oriente, né? Existe aqui na América Central e tudo mais. Então, teria que haver, né, esse tipo de mudança, né? Então, seria algo que teria que ser mais ou menos aí casado. Mas se você pensar, né, que nós temos, por exemplo, organismos internacionais, né, como, por exemplo, o Mercosul,
que já passou, né, já não são mais 4 países só, né, estamos aumentando. Também a União Europeia, né? Então, quer dizer, você já tem um fluxo aí muito grande de capital. Outra coisa, né, você também passa a ter organismos paralelos como os BRICS, né, que reúnem então países que têm um certo desenvolvimento, né, como o Brasil, a Rússia, a Índia, a China, a África do Sul, né? Então isso também poderia ser algo bastante explorado, né? E também no caso, né, quer dizer, os próprios BRICS, né, já estão, né, inseridos no G20. Então seria algo para se conversar aí, né? E a partir disso, né, de uma mudança de algo que está se vendo lá na frente, né? Como também, por exemplo, você tem o Acordo de Paris, né? E tal, o Acordo de Paris sobre o clima, né? Que é extremamente importante exatamente para reduzir as emissões de gases, né? Que fazem com que o efeito estufa se efetive, né? Então, quer dizer, é algo a ser alcançado, né? Então, a gente teria que pensar também em algo ser alcançado, não apenas, né, como a gente falou no primeiro programa, em termos de um desenvolvimento sustentável, mas de um outro tipo de desenvolvimento, né? Então, quer dizer, seria claro que como são mudanças bastante drásticas, né, do dia a dia das pessoas, né, não dá para você mudar do dia para a noite nem para uma geração, né, que seriam 2 aí gerações, né, para que você tivesse essa questão da mudança, né? Então, se você estabelece, né, planos, né, como, né, você tem nesse tratado aí de Paris, né, do clima, e se você depois, num determinado momento, você consegue ampliar isso aí, né, aí já não para um desenvolvimento sustentável, mas para um outro tipo de desenvolvimento. Então é plenamente possível, né? Só que nós precisamos sempre de quê? Precisamos sempre de líderes responsáveis, né? Líderes que tenham uma visão global, né, da questão econômica, da questão social e tudo mais, né? Por quê? Porque se nós tivermos líderes, né, que são pessoas que não têm uma capacidade de liderança, né, se não tivermos líderes que sejam responsáveis, o que passa a acontecer? Por exemplo, né, o presidente Trump tirou, né, os Estados Unidos do Acordo de Paris, né? Precisou então passar 4 anos, vir um novo presidente dos Estados Unidos, né, que tem uma visão um pouco diferente, e conseguir, a partir daí, colocar novamente os Estados Unidos no tratado, né? Então, e esse tratado, então, genericamente falando, é um tratado que vai diminuir gradativamente as emissões de gases, né, que causam efeito estufa, né? Então, isso é extremamente importante, né? Aí, se você começa a ter esse tipo de diminuição de gases do efeito de emissão, né, a diminuição da emissão de gases, você passa a ter, né, novas formas de produção de energia, de geração de energia. Então aí, né, os países podem, né, como a gente vê, né, coisas assim que podem ser consideradas micro, né? Você passa numa casa e está ali escrito, né, ó, cuidado, né, possibilidade de choque lá, por quê? Porque você tem uma geração própria de energia, né? Então, quer dizer, esse é um tipo de coisa do cotidiano que no andar da carruagem vai fazer com que a gente tenha a possibilidade de menos construção de usinas hidrelétricas que alteram bastante o meio ambiente, usinas atômicas também, né, e tal, porque hoje nós estamos tendo até uma volta, né, à valorização das usinas atômicas. Por quê? Porque a usina atômica ela não precisa daquele lago, né, de contenção de água para gerar a energia hidroelétrica, né? Então você passa a ter uma defesa, mas com a geração da energia solar, energia eólica, né, e outros tipos, a gente vai poder ter o quê? A gente vai poder ter uma mudança, né, dessa matriz energética. Então, se você muda a matriz energética, que hoje está muito ligada ao petróleo, a outros tipos, né, de matriz energética, você já tem uma mudança muito grande na questão, né, uma diminuição drástica da emissão dos gases de efeito estufa. Então, quer dizer, isso já é um passo, né, e isso está lá no Tratado de Paris, né?
Então, os países que são responsáveis, que têm, né, líderes que podem levar o país a isso, então isso fará com que realmente possamos atingir as metas, né, do Tratado de Paris. Outra questão, né, dentro também da governança, né, o que pode acontecer? Os governos nacionais, eles podem começar a adotar tipos de vantagens, né, econômicas, né, para quê? Para aquelas pessoas que produzem produtos sem fazer com que haja, né, uma degradação do meio ambiente ou mesmo derrubada, né, de florestas, né? Porque hoje você tem a possibilidade da agroecologia. Então, quer dizer, o governo oferecer vantagens econômicas, né? Por quê? Porque, evidentemente, num cenário de pobreza e miséria, você tem que efetivamente mudar, né, a questão pela economia, né? Então, você oferecer, por exemplo, créditos mais baratos, de mais longo prazo, né, para o pagamento, para quem estabelece uma pequena propriedade, faz a agroecologia, produz produtos orgânicos, né? Por que hoje os produtos orgânicos são muito caros? Porque eles são muito restritos, né? Tem uma produção muito restrita, muito pequena e é muito caro produzir. Agora, se você começa a incentivar essa produção, a velha fórmula, né? É a velha fórmula da lei do mercado, né? Quer dizer, se você passa a oferecer mais produtos orgânicos no mercado, qual que é a tendência? A tendência é o preço cair, né? Então, e como é que isso pode acontecer? Né? Com governos responsáveis financiando, né, produção responsável, né? Então você vai também financiar, por exemplo, o artesanato local, você vai financiar, por exemplo, quem consegue fazer um comércio de roupas usadas, por exemplo, para diminuir a produção de roupas, né? Você vai também fazer uma ideia de você financiar a produção de alimentos, né, não ultraprocessados, como acontece hoje. Então você taxar, por exemplo, né, os produtos ultraprocessados, que são muito ruins, né, péssimos para a saúde, e que acabam, então, de uma certa forma, ficando barato. Então você, ao taxar esses produtos ultraprocessados, você inibe, né, a sua produção. E aí a própria empresa que hoje produz assim, ela vai procurar outra forma de produção, né? Porque não adianta você querer combater determinadas coisas que são ruins, né, ou para a saúde humana, né, ou para o meio ambiente, se você não tiver um incentivo econômico, né? Por isso que a gente está falando aqui num novo tipo de desenvolvimento. Então tem que desenvolver, né? A gente falou no primeiro programa, tem que distribuir renda, tem que acabar, né, com essa renda concentrada que nós temos de pouquíssimos bilionários, né, e bilhões de pessoas pobres ou miseráveis, né? Então a gente tem que fazer uma redistribuição de renda, mas não só, né, no Brasil, né, mas também mundial, né? Então isso precisa efetivamente acontecer, né? Então você vê, essa concentração de renda tão grande que ela se reflete na questão dos países, né, que a gente falou aqui antes. 20 países do mundo, né? Se você pegar a ONU tem quase 200 países. Se você pegar 20 países, o que é 10%, eles representam 80% da economia mundial. Então você percebe que há uma concentração também de renda na questão de poucos países. Se você pegar, por exemplo, o Atlântico Norte, ele tem ali mais de 70% do mercado mundial. O mercado mundial, mais de 70% está no Atlântico Norte, que é entre a América do Norte, né, Estados Unidos e Canadá, e a Europa, né? Então ali você tem um grande fluxo, né? É lógico que hoje também você está tendo um aumento aí de outros lugares também por causa da China. Já chegou a ser 80%, né, do comércio mundial no Atlântico Norte. Hoje está em 70%, porque a China, lá no Oriente, né, e também em relação à África e no Pacífico, ela está fazendo com que haja uma mudança um pouco, né, desse fluxo comercial. Mas existe isso, né, de concentração. E essa concentração comercial, essa concentração também de negócios, né, financeiros e tal também, né, concentração industrial, produção, tecnologia, que é muito concentrada também em poucos países, ela pode também começar a
ser também dividida, né, entre outros países. Então, nós precisamos acabar com essa relação que existe, né, entre commodities, né, e a grande valorização, né, desse produto ao ser exportado, né. Então nós precisamos pensar que produtos orgânicos são fundamentais e eles têm que vir para o mercado interno. Então como é que ele vai vir para o mercado interno se nós temos uma liberdade comercial, né? É lógico que se eu vender aqui eu conseguir ganhar dinheiro, né, eu conseguir cobrir os meus custos, né, e ter o meu lucro, ou mais ou menos o mesmo lucro que eu teria exportando dentro da questão da taxa de câmbio e tudo mais, né. Então a gente precisa começar a adotar medidas agora, né, para ir mudando a cabeça das pessoas, né, e também, né, são medidas que são dentro de uma realidade que nós temos hoje, que é uma realidade capitalista, né, tal. Mas também nós temos que ir mudando a cabeça, né? Por isso que a educação é fundamental, né? Nós temos que ir mudando a cabeça dos jovens. Por isso que a gente falou que isso aí é 2 gerações, né, para mudar. Por quê? Porque a cabeça do jovem hoje vai mudando e a cabeça do jovem depois, quando ele for adulto e tiver os seus filhos, também já é uma cabeça um pouco diferente, né? Então é uma ideia em que você não vai ter, né, simplesmente a questão do lucro pelo lucro, né? Você vai lucrar, obviamente, esse lucro ele tem que existir, né? Você tem que cobrir os seus custos e ter o dinheiro para você sobreviver, evidentemente, né? Mas você vai ter um outro padrão, né, na procura desse lucro, né? Então hoje você já está tendo uma mudança, por exemplo, nos países mais desenvolvidos da Europa, né, em termos econômicos, né, da Europa ocidental, aonde os consumidores eles deixam de consumir determinados produtos, por exemplo, se você pensar, por exemplo, produtos de maquiagem, beleza. Então na Europa, por exemplo, eles não consomem produtos de empresas que fazem os seus testes em animais, por exemplo, né? Maltratam animais e tudo mais, né? O movimento do veganismo está crescendo muito, até apesar de haver até questões médicas envolvidas, né? De que o veganismo, em termos até de saúde, não é bom, né? Porque aí não tem, mas é um outro tipo de discussão. Mas, por exemplo, o veganismo ele está pensando, né? Numa sociedade onde você não tem mais, né, o consumo de proteína animal, né? E você não tem mais a ideia de você criar animais de uma maneira bastante violenta, né, aonde ele vai ser morto, né, abatido e vai ser consumido, né? Animais que, por exemplo, nem conseguem andar, né? Por exemplo, um gado que é totalmente criado de maneira intensiva e um gado que, por exemplo, nunca saiu num pasto, né? Isso é muito comum hoje, né, na produção de commodities, né? A produção de carne, por exemplo, né, bovina, ovina, suína e tudo mais, né? Você tem um animal que fica parado ali para ele engordar, né? E quanto mais ele engorda, mais carne ele vai ter, né? As vacas também, né, no gado bovino, por exemplo, que ficam ali, né, estimuladas a produzir leite, né, como se tivesse vários filhotes e tal, para produzir leite, para o leite ser consumido, né? Então não que isso tenha que ser abandonado completamente do dia para a noite, não, mas você tem que começar a mudar, né, esses parâmetros, né? Então, e a única forma de mudar os parâmetros é você oferecer uma rentabilidade, um lucro e tal, para que a pessoa mude, né, de produção, né? Mude o seu negócio, né? Então, por exemplo, muitas empresas da Europa, né, dos Estados Unidos, mudam a forma de produzir exatamente por quê? Para que não haja, por parte do consumidor, algo que vá impedir que ele consuma aquele produto. Então, se esse caderno é produzido desmatando, né, a empresa que produz ela vai ser denunciada nas mídias, hoje é muito fácil, né? E aí vai se impedir, né? Hoje até lápis, né? Você percebe que tem lá no lápis escrito, né? Lápis feito com madeira de área reflorestada, né? Então, para indicar para o consumidor que eles estão fazendo algo sem destruir a natureza, né? Então esse tipo de consumo, né, vamos dizer, que é um consumo um pouco mais
ligado a um tipo de ideia, ele já está acontecendo muito na Europa e nos Estados Unidos, né? E as empresas, então, por questões básicas, né, de lucratividade e de manter o seu negócio, ela muda a forma de produzir. Né? Então isso é extremamente importante, né? Depois a produção, vou pedir para a produção colocar o nome de um documentário que tem na Netflix chamado Cowspiracy, né? Que é um trocadilho com conspiração e também com vaca, né? Cow, né? Que seria conspiracy, né? Em inglês, né? Com cowspiracy, né? Com um trocadilho, né? Mostrando exatamente como é que nós temos uma destruição muito grande, né? Do meio ambiente, né? O uso muito grande de água e tal para produzir um gado, né? Que hoje é mais de 1 bilhão de cabeças de gado bovino no mundo, né? Produz de uma maneira extremamente desumana, né? Tortura o animal para que você tenha determinada quantidade de carne, né? Então, esse documentário ele mostra muito como que o nosso padrão de consumo está ligado a uma destruição do meio ambiente, né? Quanto que você gasta de água, né? Então, se você pesquisar, você vê o quanto gasta de água para fazer uma calça, para fazer uma camisa, né? Para fazer um sapato, o quanto que gasta de água para fazer um hambúrguer, né? De determinados gramas, né? Um hambúrguer de 200 gramas, você usa mais de 15 litros de água e tal, etc. Então, quer dizer, a ideia, nós já sabemos o que está acontecendo, né? O que está acontecendo de ruim. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que começar a pensar como é que nós vamos produzir, né? Um hambúrguer, por exemplo, né? Sem ter que ter 1 bilhão de gado bovino, de cabeças de gado bovino no mundo, né? Então, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos produzir um hambúrguer sem gastar 15 litros de água para fazer um hambúrguer de 200 gramas, né? Então, esse tipo de coisa. Então, nós temos que ter governos responsáveis que comecem a adotar medidas exatamente para que a gente tenha uma mudança lá na frente, né? Então, é bastante difícil, é bastante complexa, são complexas as medidas a serem adotadas, mas você precisa ter isso como, né, o seu parâmetro, né? Quer dizer, nós precisamos buscar isso aqui. Se não for imediatamente, nós temos que ir tomando medidas para que cheguemos, né, nessa questão de um consumo, né, de algo e mesmo da produção, né, seja uma produção mais ligada ao próprio ser humano, né, sem a destruição do meio ambiente. Porque como a gente falou, né, para encerrar hoje, como a gente falou, nós temos que ter, porque hoje, né, se fala em desenvolvimento sustentável, mas esse desenvolvimento sustentável, ele é sustentável por um tempo, depois ele deixa de ser, né? Então nós temos que aproveitar agora e aplicar essas leis para o desenvolvimento sustentável, né? Temos que ter leis para fazer uma distribuição de renda, para que as pessoas possam ter, né, um consumo que seja um consumo extremamente, né, ligado a ideias, né, de melhoria para a maioria, né? Então ter um consumo consciente, né, como nós temos em algumas partes do mundo já. E isso só vai ser possível se você acabar com a miséria e com a pobreza que existem nos países, né, africanos, latino-americanos, né, o Brasil hoje, né, e mesmo se você pensar hoje nos Estados Unidos, né, a imensa pobreza que tem lá, houve um aumento drástico da pobreza nos Estados Unidos, né, a partir da crise de 2008, né, e a crise de 2008 também mostrou, né, assim como a crise de 29, né, 2008 foi maior, né, do que a crise de 29, mostrou, né, a importância do Estado, né, a importância do Estado para conter essa crise, né, que passa a ser e devido à globalização, né, qualquer crise em grande economia do mundo passa a ser uma crise global, né? Então, por exemplo, se a China deixa de comprar, passa a ser uma crise global, né? Porque a China é a segunda maior potência econômica do mundo. Se os Estados Unidos diminui drasticamente também o seu consumo, né, devido a problemas internos e tal, como está acontecendo, né, que tem muita pobreza nos Estados Unidos, então se você pegar a curva de consumo, tá caindo. Então isso é uma crise mundial, né? Porque
os países mais ricos, que são aqueles que mais produzem, que mais consomem, né, que mais vendem, que mais compram, se você tem uma crise ali, né, ela passa a ser uma crise mundial, como foi a de 2008, né, uma crise devastadora, né, e isso gerou uma pobreza muito grande nos Estados Unidos. E aí, né, você precisa fazer isso, né? Você precisa distribuir essa renda, diminuir drasticamente a miséria, a pobreza e dar educação, né, para essas pessoas que vão ter consciência do mundo que vive, do lugar que vive, de que esse mundo pode ser destruído, né? Então, a partir disso, né, a partir dessa consciência, aí então nós vamos ter uma reorganização da produção e uma reorganização do consumo, né? Então isso é a nossa... Então a esquerda hoje ela tem que pensar isso, né? Ela tem que pensar no desenvolvimento sustentável num determinado momento e lá, né, já ter como parâmetro, né, de norte, de objetivo, exatamente a ideia da mudança, né, do próprio padrão de produção atual e o próprio padrão de consumo atual, né? Nós precisamos mudar isso, né? Então nós precisamos sair de uma economia hoje, que é uma economia capitalista, individualista, né? No caso da lucratividade total e concentração de renda, né? Para uma economia então mais o quê? Mais solidária, né? Então uma economia onde nós tenhamos aí um consumo, né? Que seja um consumo consciente, mas que vem também do quê? De uma produção consciente, né? Então essa que é a ideia. E a produção consciente é exatamente aquela que não destrói, né, o planeta, beleza? Então, trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, grande abraço e hoje terminamos aí esse assunto, né, que é apenas uma conjectura, né? Nós temos que pensar que são coisas extremamente graves, né, que a gente tem que pensar, fazer, né, mas que ainda não tem nada de proposta concreta, né? Nós temos que pensar juntos isso aí. Falou? Muito obrigado, um abraço.